Bom dia. Aí, digam se estão ouvindo, se está tudo certo. Estou ouvindo, sim. Tá? Então, beleza. Bom dia, Lê. Todo mundo sabe onde a gente parou? Aqui no livro, está na página 172. Veja se vocês se acham aí. E me digam para a gente saber se dá para começar. O parágrafo é a descoberta. Tudo certo? Bruna, oi, eu Oi, não sei por que Chay. que Oi, tudo bem? Eu não sei por que que no meu a edição é do mesmo da edição da Imago, mas a página nunca bate com o teu. Que estranho, né? Sempre é para mais ou para menos. Será que é o número da, sei lá, da impressão? Como é que se diz? Não é impressão, Eu acho que é porque o alguma coisa. volume é o mesmo, né? É o livro mesmo. Provavelmente. Deixa eu ver se tem aqui. Essa daqui é de 2006. Deixa eu ver se eu acho na minha aqui. Não sei se pode. Talvez seja isso, né? É, eu acho. Onde é que tem o ano? Bem no comecinho, antes do sumário. Mas eu acho que deve ser isso, sim. Deve. Mas eu sempre me encontro. Ainda bem, essa é a parte importante. Alguém sabe falar aqui para a Vânia, na Companhia das Letras, que página que estava? Não sei. O parágrafo é esse, a descoberta da razão. Vejam aí. E me deem um ok, porque já eu vou falar de novo, vocês ficam com a câmera desligada, não sei assim, né, como é que tá. Vocês estão se achando, se não estão, se dá para começar, se estão acompanhando. Mas me digam, pelo menos um okzinho aqui no chat. Ó, a Aisla colocou que na Companhia das Letras é página 141. Fica mais fácil de a gente começar, então. Vou começar, então, beleza? A descoberta da razão da primeira conversão abre um segundo período profícuo do tratamento. A paciente surpreendeu-me logo depois, ao anunciar que agora sabia por que as dores sempre se irradiavam daquela região específica da coxa direita e atingiam ali sua maior intensidade. Era nesse lugar que seu pai costumava se apoiar todas as manhãs, enquanto ela renovava a atadura em torno dela, pois estava muito inchada. Isso deve ter acontecido uma centena de vezes, mas ela não havia notado a ligação até esse momento. Assim, ela me forneceu a explicação de que eu precisava quanto ao surgimento do que era uma zona esterogênica atípica. Além disso, suas pernas doloridas começavam a participar da conversa durante nossas sessões de análise. O que tenho em mente é o seguinte fator notável. Em geral, a paciente estava sem dor quando começávamos a trabalhar. Se então, por meio de uma pergunta ou pela pressão na sua cabeça, eu despertava uma lembrança, surgiu uma sensação de dor. E esta era comumente tão aguda que a paciente estremecia e punha a mão no ponto doloroso. A dor, assim despertada, persistia enquanto a paciente estivesse sob a influência da lembrança. Alcançava seu clímax quando ela estava no ato de me contar a parte essencial e decisiva de que tinha de me comunicar. E com a última palavra desse relato, desapareci. Com o tempo, passei a utilizar essas dores como uma bússola para minha orientação. Quando a moça parava de falar, mas admitia ainda estar sentindo dor, eu sabia que ela não havia me contado tudo e insistia para que continuasse sua história, até que a dor se esgotasse pela fala.
Só então eu despertava uma nova lembrança. Esse até que a dor se esgotasse pela fala continua sendo até hoje, né? Até hoje a gente fala esperando esse momento. Durante esse período de abreação, o estado da paciente, tanto físico quanto mental, teve uma melhora tão notável que eu costumava dizer, meio de brincadeira, que estava retirando um pouco de seus motivos de dor de cada vez, e que quando o estivesse eliminado inteiramente, ela ficaria boa. Elizabeth logo chegou ao ponto de passar a maior parte do tempo sem dor. Deixou-se convencer a caminhar bastante e abandonar seu isolamento anterior. No curso da análise, ora eu acompanhava as oscilações espontâneas do estado da paciente, ora seguia minha própria estimativa da situação, quando achava não ter esgotado inteiramente alguma parte da história de sua doença. Durante esse trabalho, fiz algumas observações interessantes, cujas lições vi confirmadas mais tarde, ao tratar de outros pacientes. Quando as oscilações espontâneas, em primeiro lugar, constatei que, na verdade, não ocorrera nenhuma que não tivesse sido provocada por associação com algum evento contemporâneo. Numa ocasião, ela ouvira falar de uma doença de um de seus conhecidos, o que a fez lembrar-se de um detalhe da doença de seu pai. De outra feita, o filho da irmã morta fora visitá-la, e sua semelhança com a mãe provocara nela sentimentos de pesar. E ainda noutra ocasião, uma carta da irmã, distante, mostrou claramente a influência do cunhado insensível e causou-lhe uma dor que a obrigou a relatar a história de uma cena familiar que ainda não me contara. Visto que ela nunca trazia à tona 2 vezes a mesma causa precipitante para uma dor, parecia-me justificado supor que assim esgotaríamos o estoque dessas causas. Desse modo, eu não hesitava em colocá-la em situações projetadas para despertar novas lembranças que ainda não estivessem alcançado a superfície. Por exemplo, mandei-a visitar o túmulo da irmã e encorajei-a a ir numa festa, em que poderia, mais uma vez, encontrar o namorado de sua juventude. A seguir, consegui algum discernimento sobre o modo originário de que poderia ser chamado de histeria monossintomática. Verifiquei que sua perna direita doía durante a hipnose quando a discussão versava sobre os cuidados que ela dispensara ao pai enfermo, ou sobre suas relações com o namorado da mocidade, ou sobre outros acontecimentos que se enquadravam no primeiro período de suas experiências patogênicas. Por outro lado, a dor surgia na outra perna, à esquerda, tão logo eu provocava uma lembrança relacionada com a irmã morta ou com os 2 cunhados. Em suma, com uma impressão proveniente da segunda metade da história de sua doença. Tendo assim minha atenção despertada pela regularidade dessa relação, levei minha pesquisa adiante e fiquei com a impressão de que essa diferenciação ia ainda mais além, e que cada novo determinante psíquico das sensações dolorosas ficara ligado a um ponto novo da região dolorosa das pernas. O ponto doloroso original de sua coxa direita se relacionara com os cuidados prestados ao pai. A região da dor estendera-se desse ponto para regiões vizinhas, como resultado de novos traumas. O que tínhamos aqui, portanto, não era, rigorosamente falando, como um sintoma físico único, ligado a uma variedade de complexos minêmicos na mente, mas sim um grande número de sintomas semelhantes, que pareciam, numa visão superficial, estar fundidos num único sintoma. Mas ao verificar que a atenção da paciente se desviava desse tema, não prossegui com a delimitação das zonas da dor correspondentes aos diferentes determinantes psíquicos. Não deixei, contudo, de voltar minha atenção para o modo como todo o complexo sintomático da abasia poderia ter se estruturado nessas zonas dolorosas. E, nesse sentido, fiz várias perguntas à paciente, tais como: qual foi a origem de suas dores ao andar?
E eu ficar de pé? E eu deitar-se? A algumas dessas perguntas, ela respondeu espontaneamente. A outras, sobre a pressão da minha mão. Duas coisas resultaram daí. Em primeiro lugar, ela dividiu em grupos para mim todas as cenas a que estavam vinculadas impressões dolorosas, conforme as tivesse experimentado enquanto estava sentada ou de pé, e assim por diante. Por exemplo, estava de pé junto a uma porta quando o pai foi levado para casa logo após o ataque cardíaco. E com o susto, ficara paralisada como se tivesse raízes no chão. Continuou acrescentando várias outras lembranças a esse primeiro exemplo de susto quando se achava de pé, até chegar à cena assustadora em que, mais uma vez, estava de pé, como que enfeitiçada, junto ao leito de morte da irmã. Poder-se esperar que toda essa cadeia de lembranças mostrasse haver uma conexão verdadeira entre suas dores, e o ficar de pé, e a rigor ela poderia ser aceita como prova de uma associação. Mas convém lembrar que seria preciso comprovar a presença de um outro fator em todos esses eventos. Um fator que lhe teria dirigido a atenção precisamente para o fato de estar em pé, ou, conforme o caso, andando, sentada e etc. E, por conseguinte, levado à conversão. A explicação para o fato de sua atenção ter tomado esse rumo só pode ser buscada nas circunstâncias de que andar, ficar de pé e deitar são funções e estados da parte do corpo que, no caso dela, abrangiam as zonas dolorosas, a saber, as pernas. Portanto, foi fácil compreender nesse caso a ligação entre a astasia, a abasia e a primeira ocorrência da conversão. Entre os episódios que, de acordo com esse catálogo, parecem ter tornado doloroso o andar, um recebeu destaque especial, um passeio que ela fizera na Estação das Águas em companhia de várias outras pessoas, e que teria sido longo demais. Os detalhes desse episódio só emergiam de maneira hesitante e deixaram vários enigmas não solucionados. Ela estivera num estado de ânimo particularmente dócil e se juntou alegremente a seu grupo de amigos. O dia estava bonito e não fazia muito calor. A mãe ficou em casa e a irmã mais velha já tinha ido embora. A irmã mais moça sentiu-se mal, mas não quis estragar o prazer dela. O cunhado, primeiro, disse que ficaria com a esposa, mas depois resolveu juntar-se ao grupo por causa de Elizabeth. Essa cena parecia estar estreitamente relacionada com o primeiro aparecimento das dores, pois ela se lembrou de ter ficado muito cansada e de ter sentido uma dor violenta ao voltar no passeio. Disse, contudo, não estar certa de já ter percebido as dores antes. Fiz-lhe ver que era improvável que tivesse empreendido uma caminhada tão longa se já tivesse sentido quaisquer dores fortes. Perguntei-lhe o que na caminhada poderia ter provocado a dor, e ela me forneceu a resposta um tanto obscura e de contraste entre sua própria solidão e a felicidade conjugal da irmã enferma. Felicidade esta que o comportamento do cunhado lhe lembrava constantemente. Fora doloroso para ela. Outra cena, muito próxima da primeira no tempo, teve seu papel na ligação das dores com o sentar. Ocorreu alguns dias depois, quando a irmã e o cunhado já tinham ido embora. Ela estava inquieta e ansiosa. Levantou-se cedo e subiu uma pequena colina, indo até um lugar onde muitas vezes eles tinham estado juntos e que proporcionava uma linda vista. Sentou-se num banco de pedra e abandonou a seus pensamentos, que mais uma vez diziam a respeito à sua solidão e ao destino de sua família. E dessa vez confessou abertamente o desejo intenso de ser tão feliz quanto a irmã. Retomou dessa meditação matinal com dores violentas, e naquela mesma noite, tomou o banho, após o qual as dores surgiram em caráter definitivo e permanente. Aí aqui dá para perceber bem que as dores, então, elas vieram a partir
dos sentimentos de culpa, primeiro de inveja e depois de culpa, né? Fica claro isso para todo mundo? Uhum. Constatou-se ainda, sem qualquer sombra de dúvidas, que suas dores ao andar e ao ficar de pé eram, de início, aliviadas quando ela se deitava. As dores só passaram a se relacionar com o ficar deitada quando, após ter a notícia da doença da irmã, ela viajou de volta a Gastem e foi atormentada durante a noite tanto pela preocupação com a irmã quanto por dores lancinantes, tendo ficado estendida e insone no vagão do trem. E por muito tempo depois disso, deitar-se foi, na realidade, mais doloroso para ela do que ficar de pé, do que andar ou ficar de pé. Dessa forma, em primeiro lugar, a região dolorosa se estendera com um acréscimo de áreas adjacentes. A cada novo tema que exercia um efeito patogênico, catexizara uma nova região das pernas. Em segundo lugar, cada uma das cenas que lhe haviam causado uma forte impressão deixaram um vestígio, provocando uma catexia duradoura e constantemente acumulada das várias funções das pernas, uma ligação dessas funções com suas sensações dolorosas. Mas um terceiro mecanismo indubitavelmente estivera envolvido na formação de sua astasia vazia. A paciente encerrou sua descrição de uma série de episódios com a queixa de que eles lhe haviam tornado doloroso o fato de ficar sozinha. Nota de rodapé. Convém notar que essa expressão se constrói em inglês com o verbo to stand, e que sua tradução literal para o português equivalia a erguer-se sozinha ou ficar de pé sozinha. Em outra série de episódios que abrangiam suas tentativas frustradas de estabelecer uma nova vida para a família, ela nunca se cansou de repetir que o doloroso nelas tinha sido seu sentimento de desamparo, o sentimento de que não podia dar um único passo à frente. Dor nas pernas, né? Não consegui andar. Em vista disso, fui forçado a supor que entre as influências que contribuíram para a formação da sua basia, tiveram papel essas suas reflexões. Não pude deixar de pensar que a paciente não fizera mais nada, menos do que procurar uma expressão simbólica para seus pensamentos dolorosos, e que as encontrara na intensificação de seus sofrimentos. O fato de que os sintomas somáticos da histeria podem ser produzidos por uma simbolização. Sabe que estava lendo agora? E ele falou do somático, eu não sei se vocês viram, mas algumas vezes ali no Instagram eu estou compartilhando que eu estou fazendo a pós-graduação da PUC, e aí eu tenho algumas aulas agora nesse módulo com o Volic. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem um trabalho muito, muito, muito interessante sobre tudo isso que a gente vem trabalhando nesse caso, né? Sobre a questão ali do olhar da psicanálise, sobre a somatização. Muito legal. Quem se interessar aí, deixa eu ver se está aberto aqui. Ai, não tá. Depois eu mando lá para vocês alguns livros dele, o nome dele completo, que aí quem não conhece, pode acabar procurando. Mas é muito bacana, gente, vale super a pena. Eu adoro esse tema, não sei se vocês gostam também, mas é bem legal, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não vou. Que aí eu já falo, vocês anotam. É muito legal, né? Ô, Rafa, quando a gente pensa eu sei que a Rafa gosta, por isso que eu vou falar disso, da endometriose, dá muito para a gente pensar nessa questão da somatização. Muito. Tá abrindo aqui e eu falo.
O Lê, eu faço pós em psicanálise e análise do contemporâneo. O ESP, esses dias, deu umas aulas de somatização, se não me engano, Bruna. Eu vi eles falarem e era aberta e gratuita. Aonde? Não entendi. No ESP, no Instituto ESP. Sim, eu gosto de lá. Lá é mais voltado assim para Lacan, né? Mas para quem gosta, é bem bacana. Ó, o nome dele completo é Rubens Marcelo Volic. Volic se escreve Volich. E aí ele tem muitos livros falando sobre isso. Que legal, Lê. Nossa, eu amo a pós. Ela é muito boa, muito bacana. Para quem tem curiosidade e gosta, tudo vale bem a pena, assim. É bem legal. Tem aqui uma frase dele, era que eu tava procurando, que diz assim: o que o meu corpo não consegue fazer, o que o mundo externo não consegue fazer, eu tento criar. E aí, quando a gente pensa nesse caso, né, de não consigo dar um passo, eu não consigo dar um passo para frente e a perna, então impede de andar, né? É Rubens Marcelo Volic. E aí ele tem várias explicações e falas assim nesse sentido. Eu imagino que vocês devam encontrar bastante coisa dele também no Google Acadêmico mesmo. Não deve ter. Depois eu vejo e compartilho mais algumas coisas lá no nosso grupo. Deixa eu parar aqui. Em vista disso, fui forçado a supor que entre tais influências que contribuíram para a formação de sua basia, tiveram papel essas suas reflexões. Não pude deixar de pensar que a paciente não fizera nada mais, nada menos do que procurar, então, uma expressão simbólica para seus pensamentos dolorosos, e que encontrara na intensificação de seus sofrimentos. O fato de que os sintomas somáticos da histeria podem ser produzidos por uma simbolização dessa natureza já foi afirmado em nossa comunicação preliminar, que está nessa edição aqui. Na discussão do presente caso, apresentarei 2 ou 3 exemplos conclusivos disso. Esses mecanismos psíquicos de simbolização não exerceu um papel importante na senhorita Elizabeth von Ecker. Não criou sua abasia. Mas tudo contribui para mostrar que a abasia que já estava presente recebeu, assim, um reforço considerável. Por conseguinte, essa abasia, na fase de desenvolvimento em que a encontrei, devia ser igualada não só a uma paralisia funcional baseada em associações psíquicas, mas também a uma paralisia baseada na simbolização. Antes de prosseguir meu relato do caso, acrescentarei algumas palavras sobre o comportamento da paciente durante essa segunda fase do tratamento. No curso de toda a análise, usei a técnica de provocar o surgimento de imagens e ideias através da pressão sobre a cabeça da paciente. Um método, vale dizer, que seria impraticável sem a plena cooperação e a atenção voluntária da paciente. E aí a gente vai vendo os caminhos, né, que a psicanálise vem tomando. E do quanto que é importante isso, que um paciente, ele coopere e tenha uma atenção ali, né? E aí que ele coopere também vem no sentido da gente pensar da dinâmica que acontece hoje na análise, que é o associar livre e a escuta flutuante. Tem a parte do paciente, tem a parte do analista. E sabe uma coisa também que a gente passou aqui já, mas que eu acho importante. Quando a gente está lendo esse primeiro relato aqui, você vê que parece que ela repetiu essa cena do passeio durante algumas vezes ali para o Freud, né? Claro que ele não conta quantas vezes, todos esses detalhes, mas quando a gente vai lendo, em algum momento ele coloca aqui, os detalhes desse episódio só emergiam
emergiram de maneira hesitante e deixaram vários enigmas não solucionados. Em alguns textos do Freud, a gente lê sobre enigma, né, sobre precisar ter um enigma para ter análise, e também na questão de lacunas. Durante muitas vezes, os pacientes, eles contam histórias para gente, contam sobre ali, situações vivenciadas e tal, e ficam lacunas naquela fala. E aí é preciso que ele fale de novo, e de novo, e de novo. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas falarem assim, eu já te contei sobre isso. E às vezes é importante que a gente fale, mas conta de novo. Fala de novo como é que foi isso. E aí, cada vez que vem falando sobre aquilo, mais coisas surgem. E às vezes o essencial, assim, né, para que tenha um entendimento sobre aquilo. Essa semana eu estava atendendo, e aí, deixa eu até abrir, que eu queria falar uma frase para vocês, para ver o que remete a vocês, porque eu fiz uma anotação, às vezes quando eu tenho alguns insights, assim, de atendimento, depois eu anoto algumas frases, algumas coisas para estudar sobre aquilo, ou então, sei lá, para escrever sobre, né, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase, porque eu anoto 387 coisas. Mas era uma pessoa que estava me contando sobre uma situação que essa pessoa já me contou isso muitas vezes, muitas vezes. Em vários momentos isso surge, é uma cena que surge. E aí eu falei, olha, vamos falar disso? É uma cena recorrente que você sempre traz, e hoje eu queria falar mais profundamente disso. Ah, mas eu já te contei, foi naquele dia lá, naquele lugar, sabe? E sim, eu sei, mas vamos falar mais sobre isso? E dessa vez, tentando pensar sobre como você se sentiu e não sobre o que aconteceu. Ah, mas faz tempo, ai, mas eu não lembro. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos imaginar como você pensa que você se sentiu na hora, como é que foi? A cena refere-se a um assalto. Ele, né, a pessoa passou ali, sofreu um assalto. E aí, contando sobre isso, a ideia era, gente, foi muito bacana. Deixa eu achar exatamente o ponto, peraí. Aí. Ó, quando estava descrevendo como é que foi a cena, teve então a fala que diz que foi a adrenalina mais natural que já se sentiu na vida, que foi uma descarga de adrenalina, onde você sente que você está entre a vida e a morte. Então, que é algo que vem muito da natureza, que foi o medo mais intenso da vida, e que por algum segundo se sente completamente sem ar, e no próximo segundo você respira. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como que é sentir essa adrenalina mais pura da vida. Como que é sentir. E na hora me veio muito uma ideia de que isso parecia, na minha cabeça, remete a uma situação de quando alguém nasce. De total desamparo, da impotência de você estar seguro, você está fazendo algo, você está ali seguro, você está protegido, você está dentro de um lugar, né? Você está fechadinho ali. E aí, você nasce. Eu imagino que deve ser a adrenalina mais intensa que a gente sente na vida. Né? Eu não sei se de repente adrenalina pode ser a palavra descrita, mas você pensa assim, alguém está extremamente seguro e confortável durante 9 meses se desenvolvendo. Você arranca a pessoa dali, deve dar mesmo isso, né? E aí esse respiro vem, por vezes, com acalento, por vezes não, né? Tudo depende de como que aconteceu aquele nascimento, de como é que foi isso e tal. E aí, pontuo isso e a gente passa, então, a falar sobre como foi essa experiência de nascimento. E aí, tem umas brincadeiras, assim, tipo, não é possível que tu leve a sério que eu vou lembrar do meu nascimento. Tudo bem não lembrar, mas assim, vamos dizer do que isso significa, o que isso te traz. Vamos falar mais sobre isso, e aí você vai pontuando assim, e obviamente a gente já conversou sobre isso aqui, só é possível falar, né, aqui, sobre alguns recortes
sobre uma frase ou outra, para não ter exposição, obviamente, de ninguém por causa do sigilo, mas eu queria trazer esse recorte para vocês e dizer que, assim, foi uma das sessões que mais fez sentido até hoje, para esse caso, que foi um divisor, assim, a partir de uma experiência que já tinha sido relatada diversas vezes, mas nunca por esse ângulo. Por esse ângulo que remete a uma cena traumática da vida. O parto é o nosso primeiro trauma, né? Tem ninguém que não tenha sofrido ele, às vezes é melhor, às vezes é pior, mas nascer é traumático, né? E aí, cara, faz um boom, assim, no caso. Por quê? Porque descobre-se, a partir disso, e claro que teve todo um trabalho antes, tá? Não foi, tipo, mágica, né? Falamos disso, pensamos nisso, e agora tudo fez sentido. Existe um longo percurso até a gente ter chegado aqui, mas de pela primeira vez ter sido possível colocar em palavras como que se sente num ataque de pânico e o que descreve como um gatilho para que isso aconteça. É a sensação de impotência que se sente diante de uma situação que pode ser traumática e do eu não consigo, olha isso, eu não consigo me salvar, eu não consigo fazer isso por mim. E alguém fazer também parece que não é possível. E aí a gente pode falar de uma mãe que é uma mãe que não é uma mãe suficientemente boa, uma mãe que desampara, uma mãe que faz com que o outro fique desamparado e na impotência. E aí tudo isso vai surgindo assim. Olha como é, de fato, assim, muito grandioso que a gente possa permitir que alguém fale de novo sobre aquilo que vivenciou e que experienciou, né? E que possa retomar, então, memórias mesmo, para que possa retomar ali partes da vida que precisam ser ditas. Para muita gente parece assim, mas a psicanálise ela só fala da infância. E a gente não fala só da infância, mas a gente não pode ignorar que para o nosso inconsciente não existe nenhum tempo cronológico. Não tem tempo cronológico, né? A gente esquece que isso existe. E aí eu sempre falo, eu ouvi isso de uma paciente e eu nunca mais vou esquecer isso, porque fez muito sentido. E ela essa pessoa não estuda psicanálise, mas parece que estuda, gente, porque assim, a riqueza de coisas que traz. E aí eu lembro sempre do Winnicott, né? Porque traz aquela questão de as pessoas ainda pagam para me ensinar, sabe? Naquele sentido de como é rico. E ela fala, sabe, nós somos seres de continuação. E nós somos mesmo seres de continuação. A gente é sempre uma continuidade das vivências que vão se somando umas às outras. Então, não é que a gente só pensa na infância, é que a gente não vai descartar a infância, porque quem você foi ontem tem importância em quem você é hoje. Tudo isso para dizer, apostem nas lacunas, não deixem que elas fiquem. Não é para ficar perguntando 1000 vezes no mesmo dia sobre algo, né? Não é isso que eu quero dizer, mas perceber uma lacuna, deixe que em algum momento isso seja dito, né? Você tem que pensar que aquilo pode ser algo importante, assim, levar o paciente também, quando possível, a fantasiar. Tudo bem que você não lembra, mas me diz como você pensa que foi. Faz sentido para você isso? Olha, parece que é. E aí vamos colocando assim o paciente para pensar sobre coisas que a gente entende que possam ser importantes. Toda quinta-feira eu falo do mesmo livro, né? Eu vou mandar uma mensagem para Autêntica, vou falar assim, patrocina, porque eu leio todos, então, se vocês me mandarem, eu vou indicar mais, cada vez mais, né? Vamos fazer. Sim, eu queria. Olha, meu sonho de consumo é virar blogueira para receber recebido só de livro. Um dia isso vai acontecer. Tenho fé, viu, gente? Mas, enfim, aqui tem textos que falam sobre isso, sobre essa questão do repetir, sobre a lacuna. E aí, deixa eu ver, tem o Deja Raconter, que é durante o trabalho analítico. Eu acho que talvez esse seja um texto bem importante para ler sobre isso.
E acho que a questão da análise leiga, ele também fala algo. Mas, enfim, esse texto, tipo, a gente fala que não pode ter a Bíblia da psicanálise na Bíblia para você ler lá. Mas, assim, ele é quase, tá, gente? Só que a gente tem que ler e questionar, né? Não é só para ler e seguir, tipo, passo a passo sem questionar nada. Mas esse livro é indispensável. Eu amo. Agora, deixa eu ver o que vocês estão falando. A Gabi colocou aqui que faz muito sentido, lembrou de uma paciente que sempre fala que só sente paz na água quando está nadando e quando sai do mar na praia para comer. Me fez pensar, gente, não, e ainda sai para comer, né? Saiu para mamar. Muito, muito importante. Olha, tem umas falas que remetem ao nascimento que são sensacionais. E aí, vou indicar também outro livro, esse eu não sei se eu já indiquei, mas é a Teoria do Amadurecimento, da W. Winnicott. E aí ele tem alguns textos, na verdade, que está no capítulo 4, que se chama Estágios da Dependência e da Independência Relativas. E aí tem Idade Adulta e Volta à Origem. Fala sobre isso. Ai, Val, fico feliz. Gente, eu às vezes acho que as pessoas devem me achar boba, né? Mas é que eu sou tão apaixonada por atender, tão apaixonada, vocês fazem ideia. É muito gostoso, eu amo, no fundo do coração. Acho que uma das coisas que eu mais amo na vida é esse livro aqui, ó, o Rosinha, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. E este daqui. Vamos ver, eu também amo, Rafa, muito. Eu não li ainda, mas tem um livro que se chama A Corda que Sai do Útero. Vale a pena? Você já leu? Cara, acredita? Gente, eu não sei por quê. Eu nunca li um livro da Ana Sui. Eu super acompanho o trabalho dela, tive aula com ela, mas eu nunca li. Eu não sei o que pode ser aqui, vou pensar nisso. Eu nunca li. Mas ela tem como que é o nome? Acho que é poema, né? Ou são poesias nesse livro, que são muito interessantes. Aí tem um dela que diz assim, não vou reproduzir exatamente com as mesmas palavras, tá? Porque eu não sei, mas eu vi uma vez que ela postou nos stories e eu nunca esqueci. É assim, eu só existo através do seu olhar, então, por favor, pare de piscar. Sabe quando fica marcado, assim, de tipo, que coisa mais linda? Então, eu tenho vontade de ler. Eu não sei, porque eu acho que eu vou comprar hoje. Hoje, eu vou resolver esse problema. Porque eu imagino que deve ser muito bonito. Eu gosto dos textos dela, tudo. Eu não sei porque que eu nunca li, mas eu vou resolver isso. Vamos ver, depois eu vou comentar para vocês. Ó, a Isla tá falando que ele é bem comentado. É legal, Gabi, esse? Ah, você colocou aqui que é maravilhoso. Eu não sei, mas eu vou ver se a corda que sai do útero, porque é um dos livros que está lá no carrinho da Amazon, que eu sempre tive vontade, por causa desse poema que eu li, e acaba que eu não sei por que não li. Eu acho que eu leio mais livros que ela indica do que de fato os dela. Tem um livro que ela indicou que é o meu favorito da vida, inclusive eu sei que a Gabi também gosta, que a gente já trocou, que é da Aline Bey, A Pequena Coreografia do Adeus. Gente, esse livro, cara, esse livro é sensacional, sério. Eu acho que é o melhor livro que eu já li na vida. Eu falo sempre dele, porque ele é fantástico. Tenho uma resenha dele, inclusive lá no Insta. Faz algum tempo que eu não faço isso, mas também já expliquei para vocês, né? Porque que eu sumi ali do feed. Estou postando. Expliquei ontem lá no Close Friends. Esse livro que eu falei agora, da Aline Bey, ele se chama Pequena Coreografia do Adeus. Vocês entrarem aqui no Instagram, não sei se alguém vê isso, mas tem uma aba que se chama Guia. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Fica aqui, bem aqui assim, tipo um livrinho. E aqui tem uma parte que eu coloco indicações. Te Indico se chama. No Te Indico tem várias coisas ali de filme, de livros e tal. E aí eu tenho uma resenha desse livro. Esse daqui, Pequena Coreografia do Adeus. Leiam, porque vale a pena. Lê a resenha lá, o que eu escrevi,
E aí, se vocês se sentirem, assim, né, tocadas por isso, busquem o livro Mais Sério. O livro é fantástico, é muito bom. Das suas indicações, esse livro foi o que eu mais chorei. Chorou mais do que o... Olha, tem, assim, para mim, o combo. É uma, duas, A Pequena Coreografia do Adeus e Se Deus Me Chamar, Não Vou. Gente, é assim, ó, babado esses 3 livros. De tu ler, esse Se Deus Me Chamar, Não Vou, respirava fundo, chorava. Aí lia, respirava fundo, chorava. É muito legal. Sério. Ó, só indico o livro maravilhoso. Vamos fazer assim, editoras, me notem. Eu vou começar a postar as resenhas. Inclusive, eu tenho muita vontade, sabia, de fazer encontros assim para gente discutir livros, ter tipo um clube do livro, que o Caio não me escute, porque se ele escutar isso daqui, ele sobe aqui, inventa. Não é uma ideia, não fala que é ideia para eu não dar continuidade, é só uma vontade, porque eu amo tanto ler, e eu leio tanto que eu tenho super vontade de fazer um clube do livro, mas assim, sabe, da gente, tipo, não ficar lendo como esse, porque talvez não fosse possível, mas que a gente conseguisse, tipo, todo mundo lê, e aí dia tal a gente faz um encontro de discussão. Vou pensar nessa proposta, porque vocês ficam animados aí, eu já me animo também, né? Quem sabe se a gente não começa por esse a corda que sai do útero. Ó, dá para fazer em formato de live, gostei disso. Pode ser, é uma ideia, hein? Acho que a gente já tem o primeiro livro para começar, então. Eu adorei, Bruna, também a ideia. E falando dessa teoria do amadurecimento do Winnicott, tem uma psicóloga, a Cristina Cruel. Eu tenho ela no meu Instagram, depois se tu quiser eu te mando. Ela deu um curso esse tempo sobre a teoria do amadurecimento. Ela é daqui de Santa Maria. Inclusive, Chay, eu acho que é ela que vai dar aula também na pós que eu falei. Tenho quase certeza. Que Depois eu legal! conto para vocês, mas eu tenho quase certeza que é ela. Depois tu me manda que aí eu vou confirmar, mas eu acho que é sim. Tá, te mando Gente, sério, depois. essa pós só tem professores maravilhosos, incríveis. Eu Eu deixo ali no. vou. Beleza. Eu vou ver se, quem sabe, a gente não começa a ler A Corda que Sai do Útero, então. Esse mês, para o mês que vem, a gente fazer uma live discutindo ele. Meu Deus, Caio vai me matar, mas eu vou colocar a culpa em vocês. Eu não queria, elas que me obrigaram, me forçaram, falaram que estavam precisando disso. Aí, né, fazer o quê? Ó, deixa eu marcar aqui onde a gente tá, pra gente não se perder. Deixa eu ver. Eu vou ler até a página 178, que aí tem uma pausa e a gente para ali e continua na semana que vem para ter sentido. Então, vamos lá, tem mais uma partezinha aqui para hoje. Por vezes, realmente seu comportamento correspondeu às minhas melhores expectativas. E durante tais períodos, foi surpreendente a prontidão com que as diferentes cenas relacionadas com o dado tema surgiram numa ordem rigorosamente cronológica. Era como se ela estivesse lendo um extenso livro ilustrado, cujas páginas estivessem sendo viradas diante de seus olhos. Em outras ocasiões, parecia haver impedimentos de cuja natureza eu não desconfiava na época. Quando lhe pressionava a cabeça, ela sustentava que nada lhe havia ocorrido. Eu repetia a pressão e lhe dizia que esperasse, mas ainda assim nada aparecia. Nas primeiras vezes em que surgiu, essa recalcitrância permitiu-me interromper o trabalho. Era um dia desfavorável. Tentaríamos em outra ocasião. 2 observações, contudo, levaram-me a alterar a minha atitude. Notei, em primeiro lugar, que o método só falhava quando eu encontrava Elizabeth alegre e sem dor, e nunca quando ela se sentia mal. Em segundo lugar, reparei que muitas vezes ela fazia essas afirmações de não ter visto nada depois de deixar passar um longo intervalo durante o qual, não obstante, a expressão tensa e preocupada de seu rosto
traía o fato de haver um processo mental em curso. Resolvi, portanto, adotar a hipótese de que o método nunca falhava, de que em todas as ocasiões, sob a pressão da minha mão, alguma ideia ocorria a Elizabeth ou alguma imagem surgia diante de seus olhos, mas ela nem sempre estava preparada para comunicá-las a mim e tentava reprimir mais uma vez o que fora evocado. Que a gente resiste, não nega, resiste até quando puder, né? Aqui também é importante para ver assim, tá vendo como Freud não tira nada do nada? Tudo tem um longo caminho trabalhado, estudado, pensado para que se possa ter um conceito e uma explicação, então, sobre aquilo. Nada foi do nada, como muita gente diz, né? Consegui pensar em 2 motivos para esse encobrimento. Ou ela estava criticando a ideia, o que não tinha nenhum direito de fazer, com o pretexto de que não era suficientemente importante, ou de que era uma resposta irrelevante à pergunta que lhe fora formulada. Ou estava hesitando em exibi-la por achá-la muito desagradável de contar. Passei a agir, portanto, como se estivesse inteiramente convencido da confiabilidade da minha técnica. Não aceitava mais sua declaração de que nada lhe havia ocorrido e assegurava a ela que algo devia ter acontecido. Talvez, dizia ela, não estivesse prestado bastante atenção, e nesse caso eu teria prazer em repetir a pressão. Ou talvez ela achasse que sua ideia não era a ideia certa. Isso, dizia-lhe eu, não era problema dela. Sua obrigação era de ser inteiramente objetiva e dizer o que lhe viesse à cabeça, quer fosse apropriado, quer não. Por fim, eu declarara saber muito bem que algo lhe havia ocorrido e que ela o estava ocultando de mim, mas que jamais se livraria de suas dores enquanto escondesse qualquer coisa. Gente, sensacional, né? É o caso que eu mais amo. Incrível. Ao insistir dessa maneira, consegui que, a partir dessa época, minha pressão sobre sua cabeça jamais falhasse. Não pude deixar de concluir que minha opinião estava certa, e extraí dessa análise uma confiança literalmente restrita em minha técnica. Muitas vezes acontecia de só depois de eu pressionar-lhe a cabeça por 3 vezes é que ela me dava a informação, mas ela mesma observava depois. Poderia ter lhe dito isso da primeira vez. E por que não disse? Pensei que não fosse o que era preciso. Ou pensei que pudesse evitá-lo, mas ficava voltando todas as vezes. No curso desse difícil trabalho, comecei a atribuir maior importância à resistência oferecida pela paciente na reprodução de suas lembranças e a compilar cuidadosamente as ocasiões em que era particularmente acentuada. Nota de rodapé. Essa é a primeira menção importante. Essa é a primeira menção ao importante fato clínico da resistência. Ela é discutida com maiores detalhes depois das páginas 283. Eu falo para vocês que eu sou muito apaixonada por psicanálise. Aí quando eu vejo assim, essa foi a primeira vez que se falou sobre algo, eu fico pensando, é tão lindo ver tudo isso acontecendo. Boba, né, gente? Tipo, boba e apaixonada. Ó, a gente vai parar na página 178. Anotem aí, e aí na próxima semana a gente vai vamos começar a partir do cheguei, então, a terceira fase do tratamento. Beleza? Todo mundo anotou aí? Sim. Então, nos vemos na próxima semana. Fiquem bem. Obrigada por vocês estarem aqui. Até a próxima. E, ó, eu adoro que vocês ficam com a câmera ligada. A Vânia, a Sol, dá um quentinho. A Carol, dá um quentinho no coração. Eu gosto mesmo. Beijo. Fiquem bem. Até a próxima. Beijo.